Vocês bem sabem que existe uma guerra nos bastidores entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Mais precisamente entre Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Eles estão ali se cutucando nos bastidores. E nós somos o único canal aqui no YouTube que tem abordado esse assunto, que é um assunto importante e tem tomado uma proporção bem grande, porque agora essa disputa possui um novo elemento, o governo federal, que ataca Pacheco ao mesmo tempo que bate cabeça com Bolsonaro e Paulo Guedes. A grande questão envolvendo Rodrigo Pacheco é que ele foi alçado à condição de presidente do Senado com a bênção de Bolsonaro. O problema é que agora Pacheco é visto como sendo um traidor pelo presidente da República, porque Pacheco tem pretensões eleitorais para 2022. Vocês sabem que o Gilberto Kassab quer tirar o Pacheco do Democratas, levá-lo ao PSD para disputar a presidência da República pelo Partido 22. E Pacheco é hoje o principal adversário de Bolsonaro. Porque o Lula é o principal adversário eleitoral. Só que o Lula não tem condições de influenciar diretamente na política nacional. O Lula tem um poder de mobilização, ele tem ali os deputados e senadores do PT, mas a influência do Lula é uma influência indireta. Ele precisa de um terceiro. Ele precisa de Humberto Costa, por exemplo, para agir ali no Senado. Ele precisa da Gleisi Hoffmann para agir ali na Câmara dos Deputados. O Pacheco já não. O Pacheco tem uma influência direta, então ele pode pautar, ele pode votar, ele pode influenciar e ele pode atrasar a vida do Bolsonaro. E aparentemente o Pacheco tem feito isso com a reforma do imposto de renda. E essa reforma do imposto de renda ela é essencial para o Paulo Guedes conseguir criar o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil ele é importante para o governo federal porque ele cumpre duas funções. A primeira delas é substituir o Bolsa Família, substituindo assim ou sepultando o principal programa de Lula. E esse programa do Lula vai ser utilizado, o Bolsa Família ele vai ser utilizado pelo Lula em 2022. Então se o Bolsonaro conseguir acabar com o Bolsa Família, substituindo ele por um novo programa, ele acaba por encerrar essa relação do Lula com o programa e o Lula é o principal adversário eleitoral de Bolsonaro no ano que vem. E o segundo objetivo é conseguir dar um auxílio à economia, porque nós sabemos que as projeções econômicas para 2022 são péssimas. São péssimas. E colocando dinheiro na economia, você consegue fazê-la crescer de modo artificial. Porque as famílias vão ter mais renda, as famílias vão conseguir consumir mais, e aí é uma impressão de bonança. Olha, aqueles tempos difíceis da pandemia já passaram, agora nós temos dinheiro, nós podemos consumir, e se a população consome, há a impressão de que a economia melhora. E isso pode fazer com que Bolsonaro tenha uma sobrevida para disputar as eleições no ano que vem, já que a aprovação dele está pífia e as intenções de votos dele estão ainda piores. O grande problema é que é necessária a aprovação da reforma do imposto de renda. E ela não está saindo, porque o Pacheco tem adotado um ritmo bastante vagaroso para pautar essa questão no Senado. Ele tem dado a autonomia para os senadores pautarem essa discussão. Ele não tem feito muito esforço, aparentemente. E o que aconteceu? O Arthur Lira, em uma conversa com o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e com o Paulo Guedes, ele falou que a reforma do imposto de renda não está saindo por culpa do Senado. Ou seja, ele jogou a bomba no colo do Senado, no colo do Rodrigo Pacheco. E ao fazer isso, ele se eximiu da responsabilidade e principalmente da necessidade de fazer a distribuição a partir das emendas do relator, que vem via orçamento paralelo. E o Arthur Lira está sendo muito criticado na Câmara dos Deputados pelos partidos ou pelos deputados do baixo clero, porque ele está sendo muito concentrador. Ele está concentrando todas as decisões, ele está querendo concentrar a distribuição das emendas do relator. E o Arthur Lira está sendo criticado pelos deputados do baixo clero junto a Bolsonaro. Tanto é que, porventura, em 2023, já há uma articulação para que o Lira seja substituído. E Lira não quer ter essa responsabilidade e não quer ficar mal com o governo, então ele joga a culpa no Pacheco. E o Paulo Guedes, o que ele fez? O Paulo Guedes, em uma entrevista ontem, aquela entrevista que falou que iria privatizar a Petrobras em 10 anos, aquela bobajaiada toda do Paulo Guedes, ele jogou a responsabilidade do Auxílio Brasil no Rodrigo Pacheco também. Ele fez um ataque ao Rodrigo Pacheco, dizendo o seguinte: olha, se a reforma do imposto de renda for engavetada, como há a possibilidade, na verdade mostra que o presidente do Senado ele não se importa com os mais pobres, ele não se importa com o Auxílio Brasil. Então ele jogou também uma bomba no colo do Pacheco. Mas por que o Guedes fez isso? Porque ele está sendo pressionado pelo Bolsonaro.
O Guedes, ele tá com medo de perder o emprego porque seria um desprestígio. Ele já é visto pela comunidade como sendo incompetente. E na entrevista à revista Veja, o Bolsonaro deu a entender que o Guedes é um incompetente também. Porque o Bolsonaro falou o seguinte: olha, eu não posso alterar o preço do dólar, porque isso é uma responsabilidade do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. E o Banco Central tá autônomo. Ou seja, há uma bateção de cabeça, porque a proposta de autonomia do Banco Central foi justamente dada pelo governo Bolsonaro, votada inclusive por parlamentares de esquerda, ou vamos nos esquecer deles. 14 parlamentares de esquerda, incluindo o Tabata Amaral, votaram a favor da independência do Banco Central. Mas isso foi uma proposta do governo, agora o Bolsonaro está reclamando de uma proposta que o próprio governo dele fez? Não faz sentido. E o pior, Bolsonaro falou assim: eu não posso demitir o Paulo Guedes. Não posso, porque não tem outro para colocar. Ou seja, se tivesse, eu demitiria o Paulo Guedes. E o Guedes sentiu isso. O Guedes sentiu que o Bolsonaro o está pressionando e o está chamando de incompetente, porque o Guedes não consegue aprovar o Auxílio Brasil, que é a principal plataforma de campanha do Bolsonaro para 2022. Olha só que interessante, eles criticaram tanto o governo Lula por conta de programas assistencialistas que agora o governo Bolsonaro se escora em um programa assistencialista para fazer todo o alicerce da sua campanha eleitoral em 2022. É muito estranho. E o Guedes está desesperado. Então o que ele já está fazendo? Assim como o Arthur Lira, está jogando a culpa no Rodrigo Pacheco e pressionando o Congresso e pressionando, na verdade, o Senado a aprovar logo a reforma do imposto de renda. Então perceba que há um ataque. E mais ainda, há uma tentativa de desacreditar Rodrigo Pacheco, porque é o grande adversário de Bolsonaro no momento, pelo menos dentro ali da burocracia política, e ele é visto como um traidor pelo Palácio do Planalto. Vocês conseguiram perceber toda essa atuação, toda essa situação envolvendo Lira e agora Guedes, mais Palácio do Planalto contra o Rodrigo Pacheco? Como eu falei pra vocês, essa disputa, essa guerra nos bastidores, ela não vai terminar tão cedo e vai continuar por muito tempo. Enquanto isso, Pacheco vai se reunir hoje, talvez já tenha até se reunido, com o relator da reforma do imposto de renda. A grande questão é que o relator, ele é do PSD, ou seja, o partido do Kassab. Então eles estão em casa, porque o Pacheco vai para o PSD. Nós vamos continuar acompanhando tudo isso, o governo tem tentado fazer uma manobra ali orçamentária para poder, mesmo que não haja caixa, ele possa, prevendo a reforma do imposto de renda, colocar o Auxílio Brasil, mesmo que a reforma do imposto de renda não seja aprovada, não seja implementada. Há toda ali uma artimanha burocrática, contábil, que o governo tem tentado fazer para colocar o Auxílio Brasil na jogada, mas tá muito difícil. E a culpa, segundo Lira, e a culpa, segundo Paulo Guedes, não é da incompetência deles, mas sim de Rodrigo Pacheco. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.